Então vamos às pistas e ironia dramática. Ironia dramática é um termo utilizado para descrever, por exemplo, um elemento do filme, um detalhezinho que antes passou despercebido, na segunda vez que você revisita ele toma outro significado. Clube da Luta é cheio disso. A começar com a sequência de abertura. É um videoclipe muito louco, a câmera vai recuando, você vai vendo umas coisas, o que é aquilo, umas imagens meio de CGI, você não sabe exatamente o que é, aí você começa a se dar conta que são neurônios. Ou seja, nós já estamos na mente do protagonista. Na abertura do filme, o David Fincher já está dando a dica exatamente do que o filme se trata. Tanto que ele sai pelo couro cabeludo, vai pra ponta da arma, o personagem do Edward Norton, o verdadeiro Tyler Durden, tá olhando pra você, faz uma narração em off e aí ele olha pro personagem do Brad Pitt. Ou seja, nós já estamos com ele desde o início do filme. O personagem do Edward Norton, eu vou chamar de Tyler Real. Qual é isso, Isa? Sim, Tyler Real. Sim, Tyler Real. O Tyler Real, ele fala, como eu sei dessas coisas, eu sei porque Tyler sabe. Outra dica de como isso já tá na cabeça dele. Como o Tyler Durden é uma projeção mental do personagem do Edward Norton, ele começa a aparecer primeiro em flashes, pequenos flashes durante o filme. Se você perceber bem, o David Fincher, ele pontua isso na atuação dos atores, que no primeiro flash do Tyler Durden, o Edward Norton não percebe. Ele continua olhando pro nada. Tem o flash, né, mostra o contraplano daquilo que ele está olhando, mostra o flash do Tyler Durden, volta pro Edward Norton e continua não reagindo. Só que depois ele começa a reagir, ele começa a meio que perceber que tem alguma coisa errada. E aí os flashes começam a aparecer maiores, aparece o personagem do Brad Pitt, que antes aparecia do lado esquerdo do quadro, que é um lado um pouco mais fraco, se você pensar em comunicação visual, o lado esquerdo da tela, vocês estão vendo essa tela aqui, o lado esquerdo dele é menos importante do que o lado direito. O que acontece do lado direito é um pouco mais forte. Pega a gente primeiro. O primeiro flash do Brad Pitt aparece plano médio, um plano mais ou menos cortado aqui. A fotografia nesse frame do Brad Pitt tá mais escura, você não consegue ver as cores do figurino dele, e o Brad Pitt está sério. Eu sei porque eu fiz a pausa dessa imagem e fiquei escrevendo sobre isso. Eu tenho toque. Ele aparece do lado esquerdo, escuro, sério. No segundo flash, quando o personagem do Edward Norton percebe, ele estava consultando o médico, ele já aparece do lado direito do enquadramento. E já sorrindo pro protagonista. Aí você começa a perceber mais as cores do figurino dele, que é vermelho. A base do personagem do Brad Pitt é vermelho, que é uma cor de violência, uma cor da paixão, uma cor de intensidade, é uma cor que transmite as coisas muito mais rápido do que os figurinos apagados do resto de quase todos os outros personagens. Eles têm figurino preto, tem uma paleta mais esverdeada, uma coisa muito pálida, coisa que não acontece no Tyler Durden, ele tá sempre iluminado. Na terceira vez que ele tem um flash, já é num grupo de terapia. Aliás, uma coisa que eu não falei, o personagem do Edward Norton, ele é viciado em grupos terapêuticos, cada um, né, com as taras que tem. E num desses grupos, o Tyler Durden aparece uma terceira vez. Nessa vez é de um grupo de homens que tiveram câncer no testículo e tiveram que remover os testículos. E aí eles ficam se encontrando, é tipo horrível rir disso, gente. Não vou cortar. O humor negro desse filme é absurdo. Aí ele tá nesse grupo terapêutico, o cara que coordena esse grupo, ele tá falando sobre um cara assim e ele tá em pé. E aí você vê o Brad Pitt já começando a interagir com o cenário. Ele tá apoiado nesse personagem, sorrindo pro protagonista, quase de corpo inteiro. E aí você vê que ele tá bem mais iluminado, o figurino tá refletindo muito mais o vermelho, você percebe que ele tá lá. E aí o personagem também percebe, ele realmente percebe que tem alguma coisa errada. Igual ao espectador. E aí o personagem do Brad Pitt, da mente do protagonista, começa a invadir o mundo real. E aí a outra vez que o personagem do Brad Pitt aparece é quando ele conhece um personagem muito doce, interpretado pelo Meat Loaf, chamado Bob. Um cara que teve problema hormonal e tem peitos gigantes. Coitado do Bob, ele é o personagem mais doce, ele é a única pessoa que você gostaria de conversar lá, porque o resto é tudo problemático. O Bob abraça ele, chora, fala da vida dele, aí ele pega o personagem dele e fala: então, você pode chorar também, coloca ele no meio dos peitos. E aí o Edward Norton se solta, começa a chorar. Na hora que ele volta, o que tá impresso ali
com um desenho de lágrimas e de suor, é o rosto do Brad Pitt. Mais uma vez em que o Tyler Durden aparece e já interagindo no mundo, ele já está literalmente colado no mundo real. Essa é a primeira vez que o personagem do Brad Pitt se materializa no mundo do narrador. Quando isso acontece, o narrador, se ele meio que despejou com choro, essas coisas, ele encontrou o que ele gostava, que eram grupos de terapia, as aparições do Tyler Durden dão um tempo, porque ele está mais calmo, ele consegue dormir, e aí ele consegue adiar essa manifestação. Só que acontece que ele conhece a personagem da Marla, que é uma mulher também que usa esses grupos apenas para passar o tempo, sei lá. Ela tá lá e não tem doença nenhuma, ele fica participando de grupo de tuberculose, eu já falei do câncer nos testículos, câncer do cérebro. Essa presença dela começa a abalar ele de novo. E aí as aparições começam a voltar. Quando ele tem uma hora que ele sai do grupo correndo atrás da Marla para falar com ela, ela vira a esquina, na hora que ele olha pra onde ela tá indo, o personagem do Brad Pitt aparece num flash de novo do lado direito, mais iluminado ainda, mais vermelho, e ele não percebe, coisa que antes ele tava percebendo. E o fato dele não perceber é o que vai determinar pra esse personagem fictício da cabeça dele se materializar de vez. Porque daí o personagem vai aparecer numa esteira de aeroporto, indo no caminho oposto. A câmera vai virar pro personagem do Brad Pitt, o David Fincher vira a câmera pra ele. O personagem do Edward Norton fala: será que se você dormir, você pode acordar sendo outra pessoa? Uma fala mais ou menos assim. E a última aparição, antes dele efetivamente entrar na cena, tá fazendo uma montagem super ágil sobre como ele consegue amigos descartáveis, comida descartável, produtos descartáveis nos aviões e hotéis, essas coisas. Na hora que o personagem do Edward Norton tá num hotel, aparece uma cena onde a equipe fala welcome, fala bem-vindos. E aí o personagem do Brad Pitt aparece nessa TV como um funcionário do hotel falando com o protagonista já. Um detalhezinho de figurino muito legal, o uniforme que eles estão usando de garçom é o que eles vão usar para atacar um oficial da polícia lá na frente no filme. E aí o personagem do Edward Norton conhece o Tyler Durden. Detalhe, ele conhece dentro de um avião. E esse detalhe do avião é muito legal porque ele, antes de conhecer o personagem do Tyler, ele tá supostamente sonhando, conversando com uma mulher, tá falando sobre acidente de carro, essas coisas. Aí ele começa a imaginar um acidente de avião. Quando ele descobre que o Tyler Durden não existe, quando a Marla fala o nome dele, ele começa a descrever as situações de um acidente de avião. Apertem os cintos, coloquem o assento na posição vertical, perdemos pressão na cabine, essas coisas. Ele começa, pela narração em off, ele começa a fazer uma analogia entre o acidente de avião que ele sonhou quando ele conheceu o Tyler e um acidente de avião que ele começa a descrever quando ele descobre a verdadeira natureza do Tyler. Ainda sobre essa simbologia do avião, ela não é uma simbologia tão forte, mas ela é meio que presente. Se você perceber rapidamente, o nome das terapias, dos grupos de terapia, dois deles me chamaram a atenção, que é Taking a Fly e Learning to Soar. Soar quer dizer voar. E Taking a Fly é pegar um voo. É onde ele vai conhecer o Tyler Durden. Além de outras coisas, aí já tem um monte de vídeo no YouTube pra falar sobre isso, que é, o telefone que não recebe é chamado telefone público. Quando o personagem do Brad Pitt apanha, quando ele toma um chute na barriga, ele se curva. Quando toma um chute na cara, o Edward Norton inclina a cabeça pra trás. Isso na cena com o mafioso que tem no porão lá. E, enfim, essas dicas todas estão em vários vídeos do YouTube, vários vídeos de análise, é legal dar uma olhada, é sempre bom. Tô voltando agora para falar da segunda parte, que é mais relacionada à parte técnica, direção de arte, direção de fotografia, som, montagem, essas coisas, tá? Dá licença. Fica a dica aí do próximo vídeo. Bom, vamos lá, direção de fotografia. O que é direção de fotografia, para quem não sabe? É a iluminação, é onde a câmera está exatamente, como a luz vai dar um complemento à dramaturgia que está sendo contada. Como eu tinha falado lá sobre aquele contraste entre o Tyler Durden e o resto do mundo, o Tyler Durden ele utiliza muito vermelho, cores quentes, né, de um modo geral, mas principalmente o vermelho. A direção de fotografia não é diferente. Você vai ver o mundo totalmente pálido, meio esverdeado, né, as cores do protagonista realmente, do narrador, que é o Edward Norton. Em contraste, você vai ver no porão, onde acontecem as lutas, ou um pouco dentro da casa, onde serve de base do Projeto Mayhem,
que mais pra frente o que é o Projeto Mayhem é revelado no filme. Você vai ver cores mais quentes, cores parece que tá meio abafado, as pessoas constantemente oprimidas em quadros menores, os elementos da cena parece que estão meio acumulados. O Jeff Cronenweth e o David Fincher, Jeff Cronenweth é o diretor de fotografia do filme, eles optam por câmeras um pouco mais baixas para constantemente mostrar o teto. Isso tem a ver com a direção do Fincher também, é uma visão que ele traz lá do Alien 3, traz lá do Seven, essas coisas, essa câmera baixa que mostra o personagem de baixo para cima e acima dele você vê o teto. E esse teto dá uma impressão de esmagamento. É uma coisa meio não, totalmente proposital. Em matéria de direção, o Fincher ele é meio que um herdeiro legítimo aí do Hitchcock. Apesar de todos os floreios que ele faz com a câmera, ele sempre está centrado na história. Diferente, por exemplo, do Brian De Palma. O Brian De Palma ele está muito mais focado na forma do que na narrativa em si. Quando a narrativa é menor, no caso a narrativa do Clube da Luta até é relativamente simples, né? Ele só tem uma grande virada de roteiro, mas não é muito complicado de se acompanhar. Quando a narrativa é menor, igual o Hitchcock, o Fincher busca florear mais a direção dele. Um exemplo clássico é o Quarto do Pânico, que é o filme seguinte a esse, se não me engano. Quando ele tem uma narrativa mais complexa em mãos, igual ao Hitchcock, ele opta por maneirar, ele puxa um pouco o freio de mão do estilo mais videoclipe dele, mais insano, e deixa a narrativa levar a montagem do filme, o ritmo do filme. Isso também é óbvio na obra do Hitchcock. Toda vez que ele tinha uma trama mais complexa em mãos, ele maneirava. O Billy Wilder falava isso um pouco também, sobre não fazer muito jogo formal. Existe uma convergência entre fotografia, design de produção e o figurino que são extremamente coesos no Clube da Luta. Se na fotografia você tem o contraste entre o personagem do Edward Norton, que é aquela cor mais esverdeada, com Tyler Durden, que exala calor, exala essa energia passional, esse contraste de cor você vai encontrar no figurino, no roupão que o personagem do Brad Pitt usa. Tem 2 desenhos, 2 xícaras de café com pires. Uma é vermelha, a outra é verde. E quando eu percebi, eu achei o máximo, eu não tinha visto antes. Esse é só um dos detalhes que tem no filme que enriquecem ainda mais a narrativa e vira um charme à parte, assim, para quem já conhece a história e quer apreciar outras qualidades do filme. Por exemplo, na direção de arte, você tem uma hora que ele tá comprando coisas pro apartamento dele, no começo do filme, e aí mostra uma mesa de yin yang. Isso aí é base de toda a narrativa do Clube da Luta. O som do filme também é outra coisa fantástica, porque existe uma dramaturgia quase que paralela ao que está sendo contado na história principal, que são as constantes mudanças de tons no som do filme. Antes do Edward Norton conhecer o Tyler Durden, conhecer entre aspas, né, que a gente já sabe do spoiler, ele era muito perturbado por ruídos da cidade, essas coisas tudo. À medida que ele vai conhecendo melhor o Tyler, ele vai meio que se fechando pro mundo, as coisas vão meio que ficando mais distantes, o som vai ficando mais baixo, ele vai ouvindo menos o mundo ao redor dele, porque ele tá entrando na paranoia dele, né? A paranoia mental dele tá se perdendo dentro daquele mundo. Mas ao mesmo tempo você tem um estouro de som fantástico, por exemplo, nas cenas de luta, o soco dado em cada um dos lutadores, você sente aquilo. Como eles fizeram isso? Isso tá nos comentários do Blu-ray e do DVD duplo, se não me engano. Eles pegaram um frango assado, colocaram um monte de nozes dentro desse frango e começaram a socar dentro de um galpão onde o som ecoava e gravaram isso. Dá a sensação dos ossos quebrando nos personagens. Isso é muito legal. Fora a maquiagem, né? A maquiagem do filme é fantástica. O suor, o sangue, os machucados, aquilo tudo é fascinante. Aliás, a cor do sangue fica mais escura por causa da fotografia, né? Quando o personagem do Bob morre, eles descobrem a cabeça dele e ele toma um tiro na cabeça. Você vê os miolos escorrendo pro chão. Aquilo é nojento, mas é muito, muito bem feito, que te choca, né? Porque não é um efeito simplesmente digital colocar um personagem digital. Eles fizeram realmente um boneco, réplica do Meat Loaf, destruíram metade da cabeça dele, encheram de gosma lá dentro e fizeram os miolos, o cérebro dele todo destruído. Ainda no figurino e no cenário, né, no design de produção, você vai perceber pequenos detalhes desse contraste de vermelho, verde. Você vai ver no anel da Marla, por exemplo, na hora que ela abraça o Edward Norton num dos grupos de terapia, é vermelho. Tem pequenas lâmpadas atrás do Brad Pitt na hora que eles estão conversando dentro do bar. Aliás, nessa cena do bar aí, a direção do Fincher, ela se mostra
clássica, né? Ao contrário do que as pessoas vivem criticando a obra do Fincher, é que ele não é cineasta clássico. Sim, ele sabe ser um cineasta mais clássico, mais contido, quando a cena e os atores conseguem realmente se sustentar por si. O contraste interessante é que o Brad Pitt está do lado direito, olhando para cá, né, olhando para o lado esquerdo do quadro, e o Edward Norton está aqui olhando para o lado direito. Você tem um contraste perfeito, o forte e o mais fraco. Depois, quando é revelado que o Tyler Durden não existe, onde ele percebe o que está acontecendo, o David Fincher ele vai fazer uma coisa muito legal, que ele vai pegar esses mesmos quadros, só que ao invés de olhar um para o outro, uma harmonia entre os olhares, ele inverte, né? Coloca o Brad Pitt do lado direito do quadro, olhando para o lado direito, e o Edward Norton aqui do lado esquerdo do quadro, olhando para o lado esquerdo. Isso é um detalhezinho muito legal da direção do Fincher, e é muito elegante, é muito legal ver isso num diretor que não se entrega a modismos puramente. Ele sabe aplicar a direção dele de uma maneira elegante, de uma maneira sutil, e ao mesmo tempo, no mesmo filme, ele consegue colocar uma firula visual mais impactante, mais forte, né?